internautas do portal WebTerra. Hoje nós começamos uma série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Na eleição, que acontece no dia 10 de novembro, há um peso diferente de votos. Alunos e funcionários técnico-administrativos, cada um pesa 15% num cálculo que é feito ao final do processo, e os professores 70%. A partir do resultado, é gerada uma lista encaminhada ao governador e o mesmo faz a escolha do atual reitor. Hoje comigo, Wagner Santiago. Obrigada, Wagner, pela presença. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história dentro da instituição que te capacita a esse cargo. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade da gente conversar. Parabéns pela iniciativa ao portal WebTerra. Então, eu estou na universidade desde 1991. Eu entrei como estudante do curso de Ciências Contábeis e a partir de 1995 eu já atuo como professor da instituição. Então são 27 anos de luta dentro da instituição. E nessa oportunidade de estar dentro da Universidade Estadual de Montes Claros, eu ocupei os mais diversos cargos, desde chefe de departamento, coordenador de curso, auditor-chefe, presidente da comissão do vestibular, pró-reitor de planejamento, gestão e finanças, diretor da fundação, diretor da cooperativa de crédito. Então foram vários cargos durante toda essa minha trajetória. Além disso, eu tenho uma atuação também como secretário de planejamento e administração da Prefeitura de Montes Claros e outras entidades que eu também trabalho por uma questão mais de filantropia, uma vez que eu tenho dedicação exclusiva à universidade. Wagner, você já foi candidato a reitor em um outro momento, né? Entrando nessa lista tríplice como primeiro colocado, uma votação muito expressiva na época, mas não foi a escolha do governador. Em relação a esse formato da escolha, há necessidade por uma questão política, de envolvimento, né? Com todo a instituição precisa de captar esses recursos, então precisa de ser uma pessoa que tem essa característica, mas em relação a isso, o que você tem a colocar daquela época e agora com outra possibilidade? Né? A lista agora já são 3 candidatos mesmo, então a lista já vai exatamente com esses 3 nomes, ou seja, o seu nome também está lá. Perfeito. Então, eu me candidatei em 2014 à reitoria da universidade e com muita satisfação eu tive uma votação expressiva de professores, nossos colegas professores, os alunos, os servidores, o que mostrava desde aquela época uma necessidade de mudança. Desde aquela época a universidade já pleiteava isso. Então, foi formada aquela lista tríplice e, infelizmente, por uma questão política mesmo, o governador optou pelo segundo colocado. E aí, o que nos leva hoje a candidatar? Justamente um apelo de toda a comunidade acadêmica de resgate dessa história, de colocar para a gente o seguinte: Wagner, nós queríamos você em 2014 e queremos agora, vem nos ajudar. Então isso nos fez com que nós colocássemos nosso nome para apreciação da comunidade acadêmica e acreditamos que o governador Romeu Zema é um homem muito correto, muito íntegro e ele vai fazer o certo, que é corrigir um erro histórico. Mas mesmo assim a gente tem conversado com lideranças do governo, com toda a classe política que quer ajudar a universidade. Porque, infelizmente, o que a gente percebe é que a universidade ela se fechou em si mesma, até mesmo a classe política. A classe política reclama muito que, às vezes, quer ajudar a universidade, quer participar e não tem condições. E o que a gente quer é que seja uma universidade plural, em que todos que quiserem ajudar a universidade, não importa o partido, não importa a crença, não importa o que, desde que o fim maior seja ajudar a nossa universidade, tem que ter essa parceria, tem que ter essa colaboração. E nós temos feito isso, conversado com todas as lideranças e sempre o que a gente tem ouvido é que eles querem corrigir esse erro histórico e nos conduzir à reitoria da universidade. E a instituição ela passa por problemas, né, como todas, e eu queria saber quais são dentro do seu projeto, o que você busca para alguns pontos específicos. A gente sabe que o que tem gerado a greve, né? Aliás, muitas greves, as greves na universidade são
né, também históricas, acontecem sempre, e normalmente relacionado não só ao salário, mas agora também com a questão que houve uma melhora no salário, no entanto, aquilo não foi agregado ao salário em si, o que os professores se afastam por tratamento de saúde perdem, se aposentam perdem. O que você pensa em fazer em relação a isso? Porque para chegar até uma greve, houve todo um tempo, tem todo um processo até que isso tivesse a necessidade de acontecer, para que seja evitado, né, o que você pretende buscar para que isso possa ser definitivamente incorporado ao salário dos professores? Então, nós temos uma série de diretrizes que estão sendo construídas. Por quê? Nós não queremos um plano de reitorado pronto, entregue. A gente quer uma coisa colaborativa. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma página na internet chamada wagneridalto.com.br e lá a gente está buscando a colaboração de toda a comunidade acadêmica para construir esse plano. E o que a gente percebe dos nossos servidores, dos professores, na questão, por exemplo, dos direitos? Que eles tenham, no mínimo, uma questão de previsibilidade, de estabilidade, do que eles têm uma tranquilidade para trabalhar. É com muito pesar, com muita tristeza que eu falo para vocês que hoje na universidade paira uma apatia, um desânimo tanto de alunos, de servidores, de professores, perder uma motivação, uma garra que sempre foi dos pontos fortes da nossa universidade. E a gente entende que hoje, por exemplo, um professor que trabalhou anos e anos, ele não quer aposentar porque vários penduricalhos, que a gente chama, não incorporam no salário final. Então, para ele não compensa, às vezes, ele aposentar. E por mais que tenha tido uma dedicação inteira dentro da universidade, ele continua trabalhando, às vezes até já muito cansado e tudo por conta da questão salarial. Nós temos um acordo de greve, que foi uma luta da nossa associação, a Dunimontes, que ele ainda não foi cumprido. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa trabalhar é que seja cumprido esse acordo de greve. Está judicializado, então a gente precisa primeiro resgatar isso. Como é que está? Mostrar, sensibilizar toda a classe política, mostrando a importância de que se cumpra esse acordo de greve. Além disso, a questão salarial é uma luta. Então, não tem como o reitor ir sozinho e conseguir que se incorpore, que aumente o salário. Então, assim, e aí desde já eu conclamo todos os servidores técnico-administrativos, pessoal do HU, pessoal lá da área da saúde, que tem por exemplo, eles têm um direito que chega a ser absurdo. O governo de estado colocou um benefício para o pessoal do Hemominas e FEMIG, mas não colocou para o pessoal da Unimontes, que é da área da saúde. Então, isso não é justo, a gente precisa lutar por isso. Então, na realidade, o que a gente propõe é uma luta de sindicato, de reitoria, de toda a classe política. A gente tem que mostrar para o governo do estado que a nossa universidade não é um custo, ela é um investimento e que nós podemos ajudar muito o nosso governo, o governo do estado, em políticas importantes, e eu acho que na medida em que a gente conseguir convencer isso ao estado, muitas coisas vão ser facilitadas. Você tocou num ponto muito importante, a questão do hospital universitário, né? Tem sido constantemente, né, pauta da mídia a questão do hospital. A Unimontes, ela tem um corpo docente muito qualificado, no entanto, ela se tornou uma instituição onde técnico e prática não estão andando junto. A universidade, ela precisa de investir na questão tecnológica, material, a estrutura, a infraestrutura mesmo da instituição, ela está, vamos chamar em alguns pontos, sucateada. E o hospital, ele sofre muito com isso, e por ser o único hospital 100% SUS da nossa região, ele acaba ficando muito cheio, constantemente faltando médicos, não tendo estrutura para trabalho. Isso é ruim para o profissional, isso é péssimo para a população. Como que vocês enxergam o hospital como parte da universidade? Que às vezes as pessoas separam muito, né? E o hospital, ele é parte extremamente importante da universidade. Você tocou num ponto assim de uma inteligência absurda. Parabéns pela pergunta. Olha só, o hospital universitário, às vezes a comunidade norte-mineira não entende que o hospital universitário pertence à Unimontes e às vezes nem entende que ele pertence ao Estado. O que mostra como que a Unimontes está fechada em si mesmo. De mostrar assim, o hospital universitário, que os técnicos, os enfermeiros,
auxiliares de enfermagem, todo mundo lá ajudou, professores, alunos, todo mundo ajudando lá. Tem pessoal que faz trabalho voluntário lá dentro. Na época da pandemia foi uma coisa digno de todos os aplausos possíveis. Então eles lutam, e lutam como? Às vezes sem material, como você disse, às vezes totalmente sucateado, sem material para trabalhar, sem um Buscopan lá, chega para dar para um pessoal lá que chega com uma cólica forte. O básico, né? O básico, às vezes sem luva para trabalhar, tem que ficar implorando. E se a gente parar para pensar, isso mostra que é um problema de gestão. E que aspecto? Deixa eu explicar para vocês. Como você bem colocou, o hospital ele é 100% SUS. Como, por exemplo, nós temos outros hospitais da região que também atendem pelo SUS, mas não 100%. E uma grande parte do custo do hospital é a questão de folha de pagamento. E que o hospital universitário não tem esse problema. A folha de pagamento paga, é o Estado que paga. É diferente de uma Santa Casa, é diferente de um Dilson Godinho, é diferente de um Haroldo Torinho, que tem que pagar a folha e ainda comprar medicamentos, comprar materiais, tudo isso. O Unimonte não precisa. Então, o que ela recebe do SUS, ela poderia não faltar nada, porque folha ela não precisa preocupar, que é um grande peso. Então, o que mostra que realmente é uma questão de gestão que está faltando. A gente precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos. Não tem que ser por mérito. Chegar lá no hospital e falar assim, ó, você tem condições de assumir isso aqui? Vamos conversar entre o próprio pessoal da HU para eles escolherem as pessoas capacitadas, que vivenciam aquilo, que conhecem aquilo. E nós temos gente boa lá. Nós temos muita gente boa dentro do HU, muitos servidores, muitos professores que podem ajudar a melhorar o nosso hospital e mostrar, colocar ele no lugar de excelência que ele tem. Lá é um hospital escola, então tem que estar, o ensino e a assistência tem que estar juntos o tempo inteiro. E muitas vezes a gente percebe que isso fica dissociado, e isso não é bom para ninguém. Todo mundo perde, o aluno perde, o professor perde e principalmente a comunidade que precisa da assistência do hospital perde. Então acreditamos nisso, que precisa sim, isso está muito bem definido, muito bem delineado, para que o hospital possa ser o lugar de excelência na assistência, no ensino, talvez até mesmo na extensão dentro da nossa instituição. Como foi por muito tempo, né? O hospital ele já teve vários títulos que traziam muito orgulho para a instituição. E parece que isso ficou lá atrás. As pessoas não se comenta mais. Eu me lembro de vários projetos que existiam dentro, inclusive da maternidade, vários programas do governo federal. E vários desses programas ainda existem e podem ser incorporados ao hospital. E para isso é a questão que você citou, né? Política e colocar toda uma sociedade para entender como que isso funciona. Um outro problema, Wagner, que a gente vê na instituição é a questão da evasão, né? Os professores hoje colocam salas com mínimo de alunos, isso traz um custo para a instituição, isso traz um desânimo para o professor, mas também passa-se por um problema que é a entrada. Essa entrada hoje, ela dá muito mais espaço para os mais novos, os mais velhos, e que acontece muito na nossa região, devido às pessoas atrasarem seus estudos, para ter que trabalhar ou formar uma família. E a pessoa mais velha hoje tem muita dificuldade de entrar na instituição com formato. E isso também, claro, vai trazer esse resultado de evasão no final. Em relação a isso, como que vocês pensam, como que vocês enxergam isso que tem acontecido na instituição, não só no polo Montes Claros, né? Como em vários polos que a gente tem espalhado no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha. Então, outro ponto que a gente fala com muita tristeza, né? A universidade, ela tem toda uma história de ser considerada uma universidade de integração regional, de fortalecimento da nossa região. E por uma decisão, do meu ponto de vista, totalmente equivocada dessa gestão e da gestão anterior, diga-se de passagem, o atual reitor que pleiteia está recandidatando, ele foi vice-reitor há 4 anos atrás, né? Antes de ser reitor, foi vice-reitor. Então ele já tem uma história de gestão dentro da universidade, infelizmente com decisões equivocadas, como por exemplo essa. Nós tínhamos o vestibular próprio da nossa universidade. Nós tínhamos um vestibular chamado PAES, que era o vestibular seriado, que os alunos do primeiro ano faziam a prova no primeiro ano, no segundo ano faziam. Acabou tudo. Está tudo praticamente já encerrando, não vou continuar. E a Unimontes fez uma decisão que não era obrigatória. A Unimontes quis, né, essa gestão aí, ela quis aderir ao SISU.
E o que isso impactou? Hoje, então, a universidade, qualquer pessoa do Brasil pode vir para a Unimontes. Isso, em tese, é muito bom. Mas o que está acontecendo? O nosso candidato aqui da nossa região, ele às vezes não tem a condição de nota suficiente para passar. E aí passa uma pessoa lá de São Paulo, do Acre, Belo Horizonte, São Paulo, qualquer lugar aí, eles passam e aí fala assim, universidade, Unimontes, aí tem alojamento estudantil? Não tem não. Aí tem auxílio moradia? Não tem auxílio moradia não. Vocês vão me dar uma bolsa para eu estudar aí? Não. Mas não é público? Não é gratuito? Falou, não, mas aí você tem que se manter aqui. Falou, então não compensa eu ir para aí. Então o que acontece? A pessoa às vezes nem matricula, ou às vezes matricula e não frequenta. E o que está acontecendo? Um monte de sala vazia. Para vocês terem uma ideia, olha que absurdo. Uma faculdade, normalmente, 80% das faculdades no Brasil tem em torno de 500 alunos. A Unimontes soltou um edital agora de vagas ociosas só nos primeiros períodos, não estou falando do segundo, em diante, não, só nos primeiros períodos, 420 vagas ociosas nos primeiros períodos. E por quê? Porque ninguém está querendo vir estudar de fora e os que querem estudar aqui não conseguem passar porque esses outros estão ocupando a vaga. Então é uma decisão equivocada de esvaziamento da universidade, de colocar, o Estado está colocando um recurso que não está sendo bem aproveitado. E nós temos vendo o quê? Um monte de alunos do ensino médio querendo entrar na Unimontes e não conseguem entrar. Então, a gente precisa voltar ao modelo que era. Quando eu fui presidente da comissão do vestibular, a COTEC, nós tínhamos, por exemplo, o vestibular seriado. Olha que coisa fantástica aí que eles estão acabando. Nós aplicávamos a prova no primeiro período, lançava um boletim para o aluno, falando, ó, nessa matéria você tirou tanto, nessa matéria você tirou tanto, você está acima da média ou você está abaixo da média, você precisa melhorar nesse ponto e tal. Além de mandar para o aluno, nós mandávamos para a escola que o aluno estudava, para a escola saber assim, ó, não para o aluno, a gente não mandava a nota do aluno, mandava assim, ó, os alunos dessa instituição estão assim e assim, precisam melhorar nisso e nisso, erraram muito essa questão. Além disso, olha bacana o que a gente fazia. Nós convidávamos, no ano seguinte, depois do vestibular, nós convidávamos todos os professores a irem até a Unimontes, sentar com cada professor que elaborou a prova e discutir as questões. Falava, ó, a maior questão que eles mais erraram foi essa. Então parece que eles estão com dificuldade nisso. Olha que coisa interessantíssima. Fortalecia, né, a parceria com a cidade, com a região, que é o importante, a universidade veio para cá, foi por isso. Exato, e chegava e falava assim, tinha tempo de corrigir. Se o aluno, então, no primeiro período, ele falava, eu preciso melhorar nisso, eu preciso corrigir. Não, hoje praticamente a gente só está com o Enem através da nota do Enem, e isso tem sido muito prejudicial à nossa universidade. Eu não sabia desses pontos, por exemplo, né? Eu tenho filhos na escola, eu achava que o país ainda existia e isso realmente fortalecia a nossa região. Quando a instituição foi transformada em universidade gratuita, toda a luta que foi feita naquela época, o objetivo era trazer, né? Porque não existia essa possibilidade. Eu, quando estudei, todo mundo ia embora, todo mundo estudava fora, porque a universidade ela tinha um nível muito elevado, ou a gente passava na pública, né, que não tinha muitas instituições, ou realmente ia embora. E vai acabar acontecendo isso com quem pode, mas quem não pode vai ficar sem essa qualificação. Exato. Uma pena isso. Wagner, em relação à segurança do campus, o campus ele é basicamente uma cidade, né? Mas a gente percebe ali, isso sempre existiu, a dificuldade de uma segurança, as portas elas são abertas, tem que ser, a universidade é da cidade, mas muito aberta, né? Sem uma segurança dentro do campus, o que favorece a diversos problemas, né? Até denúncia de pés de maconha teve na instituição há um tempo atrás, de plantação, talvez exatamente por isso. Como que você enxerga essa questão, né? Aquela divisão ali, a Unimontes ela não tem um lugar também que possa ter uma convivência entre os centros. Eles são completamente divididos, distantes, então fisicamente a estrutura dela propicia vários problemas de questão de segurança. Hoje nós temos a vigilância desarmada, que é praticamente quase que porteiros, eles ficam rondando ali, não pode usar arma, não pode fazer nada. Então é bem modesta na realidade a questão de segurança. Então a gente precisa investir em outras, de tentar inibir, coibir
Mas, por exemplo, nós não temos uma câmera de segurança. Os prédios, então às vezes acontece de ir lá, entrar no laboratório, levar computador, levar tudo, falar assim, vamos ver as câmeras de segurança? Não, não tem câmera de segurança. Então tem coisa básica que a gente pode fazer. É o que você falou, circulam milhares de pessoas dentro das nossas instalações e a gente precisa dar tranquilidade ao aluno, ao professor, ao servidor, ao patrimônio público, de cuidar disso. Então tem ações pequenas que podem ser feitas e que infelizmente durante anos se está lá e ninguém sabe por que não foi feito. Por que não está lá um monitoramento, não dentro da sala de aula, mas nos corredores, fora. E infelizmente muitos prédios sequer têm câmera de segurança. Então com isso, as pessoas que querem cometer algum delito sabem disso e vão lá e tem facilidade de fazer isso. Porque realmente só o pessoal da vigilância desarmada ele não tem condição de... Não tem sido suficiente. Não tem sido né? suficiente. Tá. Wagner, deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho muito importante. Hoje a instituição ela tem muitos problemas que precisam ser resolvidos, mas também tem a questão que a vida está mudando, novos cursos foram criados, novas necessidades passa a se ter a região, né? Foi feito há um tempo atrás, agora, né, o curso de veterinária lá em Janaúba, mas e para Montes Claros? Uhum. Vocês entendem que há necessidade de mudanças em alguns cursos já não tem mais a demanda que existia, outros a gente tem a necessidade de trazer para a cidade para que possa melhorar a qualidade na região. Vocês pensam em relação a isso, trabalham em relação a isso? Sim, isso. A universidade ela não pode ficar parada no tempo. Ela é uma geradora de conhecimento, então ela não pode ficar parada no tempo. E o discurso que reina hoje dentro da instituição é o seguinte: depende dos departamentos. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, falar que depende dos departamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o pessoal. Tem anos, pelo menos uns 10 anos, que se tenta criar o curso de psicologia dentro da instituição. E não consegue. O departamento já lutou, o departamento criou o projeto político-pedagógico, projeto político de curso, e não foi adiante. Então falta sim uma vontade interna, não é só o departamento. Estivemos reunidos essa semana com os professores, nossos colegas lá, a quem eu agradeço muito lá, a oportunidade de conversar com eles, do departamento de educação. E eles estavam pleiteando, por exemplo, um curso de fonoaudiologia. Falou, se a gente pensar, o curso de fonoaudiologia mais próximo é de Belo Horizonte. Não temos nenhum mais próximo. Talvez Brasília, acho que nem Vitória da Conquista nós temos. Então, assim, e existe uma necessidade muito grande. Então, o que a gente precisa? Repensar todos os nossos cursos. Chegar para o departamento e falar assim, ó, esse curso precisa de uma nova modelagem, é isso mesmo, é isso que o mercado está querendo. A universidade, é o que eu disse no início aqui, não pode se fechar em si mesma. A gente precisa, nós estamos fazendo o quê? Formando profissionais para o mercado de trabalho. Então nós temos que ir ao mercado de trabalho e falar assim, ó, o que o mercado está precisando, o que está querendo. E isso é possível, a gente tem condições de fazer isso. Oferecendo novos cursos, mudando estruturas, mas para isso os professores precisam estar o quê? Motivados. E o que a gente percebe hoje é que os professores não têm motivação. Está faltando então mostrar... Principalmente para a graduação, né? Que existe, né, uma necessidade de algumas coisas que acabam faltando e os professores acabam demandando para as pós. Lato sensu, estricto sensu. Na realidade, os nossos professores eles estão muito sobrecarregados. Hoje, eles têm que dar conta do ensino, da pesquisa, da extensão, às vezes até da gestão como chefe de departamento, coordenador de curso ou outras coordenadorias, e isso tem sobrecarregado demais os nossos professores. Então, às vezes, eles não têm nem tempo para parar e pensar, de falar assim, ó, o que nós vamos fazer? O que dá para fazer? E o cenário que se vislumbra hoje pela atual gestão é de aumentar a carga horária dos professores. É de tentar colocar, o professor hoje tem tanto de sala de aula, ele vai aumentar para tanto. Você tem uma ideia, no passado, os professores que nos ajudam tanto, que são os professores chamados designados, que não têm um contrato de estabilidade com a instituição, eu chamo lá de professores designados, tem professores que têm anos que estão lá como designados, não sabem se vão ter contratos.
Não sabem se ano que vem ele vai continuar lá ou não. Quando é que vai ser o próximo concurso? A gente não tem um fluxo contínuo de concurso. Faz de tempos em tempos um concurso enorme, que nem sempre é a melhor fórmula de selecionar as melhores pessoas, porque acaba sobrecarregando. O ideal seria um fluxo contínuo de concursos para dar uma estabilidade mesmo, uma tranquilidade à comunidade acadêmica de que nunca vai faltar professor, de que sempre vai ter professor. Eu vou dar um exemplo do curso de Ciências Contábeis em Salinas. O curso tem um professor efetivo, todos os outros são designados. Tem que sair daqui para ir ou são de lá? Muitos saem daqui, Muitos né? saem daqui e o pior, muitos têm que pagar o transporte para ir dar aula lá em Salinas. Pensem nisso. Ganham pouco e ainda tem Não que tem pagar. estabilidade. E ainda pagam para ir dar aula. Quando saem da instituição, saem sem nada, porque a forma de contratação, né, estatutária é diferente de CLT. Eu sou Lei 100, eu fui Lei 100, né? Eu saí da instituição exatamente quando a Lei 100 acabou. Uhum. E eu sei perfeitamente o que é você passar 15 anos dentro de um lugar e sair com as mãos abanando. É isso que nossos colegas estão passando. Então, por exemplo, tem cursos que já tem em alguns campi, o curso já está lá há muito tempo. Por que não oferecer também uma pós-graduação, um mestrado, às vezes até um doutorado, para capacitar esses professores na nossa região de atuação lá? Para evitar, às vezes, que os professores precisem sair daqui para ir dar aula lá, às vezes arriscando a própria vida. E isso é muito triste. Nós já tivemos problemas relacionados a isso na universidade, né? Infelizmente, nós já tivemos problemas assim. E também o fato de ter que atualizar essas pessoas que estão lá, né, Wagner? Você citou a questão da psicologia hoje. O pós-pandemia, a gente está vendo que realmente é uma mudança nas necessidades. A gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. Então, esses professores também estão nessas regiões, eles precisam ser qualificados para continuar, né? Ser diferente a partir de agora. Realmente, isso é um ponto muito importante. Me permita um comentário Sim. sobre esse ponto seu que precisa ser tocado. A questão da psicologia. Como que isso tem afetado alunos, servidores e professores? E uma outra coisa muito séria que eu tenho escutado nas nossas andanças, nas nossas conversas, a questão do assédio moral. Como que os nossos servidores, professores estão sendo assediados pelas chefias. Isso é grave, isso é uma denúncia que precisa ser feita, uma ferida que precisa ser escancarada e extinta. Tem que acabar com isso. O servidor, o professor, vai lá, dá a sua contribuição e, às vezes, é assediado. Às vezes, ele tem que gastar boa parte do salário dele com medicamentos. Nós temos já processos na justiça de servidores contra o assédio moral já de chefias, às vezes da alta cúpula. Isso é seríssimo. Isso não pode ser feito em lugar nenhum, e principalmente na universidade. Então, a questão da pandemia, ela veio para aumentar ainda, potencializar ainda esses danos, porque nós temos visto muitos dos nossos alunos precisando de atendimento psicológico. Nós temos visto muito dos nossos servidores doentes. Principalmente o hospital, né? Que viveu tudo aquilo. Principalmente. A questão da pandemia, por exemplo, falei há pouco com nossos colegas lá que a reitoria, especificamente a Pró-Reitoria de Ensino, infelizmente, diga-se de passagem, não fez um diagnóstico sequer de como é que foi o aprendizado dos nossos alunos na época da pandemia. Será que eles aprenderam? Será que eles tiveram acesso à internet para poder assistir às aulas? Como é que foi? Simplesmente está continuando. Não estou dizendo que está perdido, mas primeiro precisa ser diagnosticado. Teria que ter ido nas salas de aula o coordenador, a coordenadora de graduação, a pró-reitora de ensino,
Alguém da reitoria tinha que ter ido até a sala de aula, feito um fórum, feito alguma coisa para conversar com os alunos e também com os professores, falar assim, como é que foi essa pandemia na vida de vocês? Porque uma coisa são os professores que estão lá no SEAD, já tinham esse hábito, tinham esses costumes, estavam adaptados, inclusive foram capacitados para tal. Outras são os professores que nunca tiveram essa característica, de repente, da noite para o dia, passa-se a ter uma função que ele nunca teve. Que é dar uma aula à distância, ficar preso, né, se virar, ser muitas vezes julgado por outras pessoas que nem são os próprios alunos, que estão ouvindo o que está sendo dito, totalmente perdido. Né? O aluno também, ele não entrou na instituição para estudar à distância. Como que isso fica? Realmente, uma diagnóstica era muito importante nesse processo. Muito importante para que, se por acaso, se o ensino ocorreu, o ensino-aprendizagem ocorreu, ótimo, excelente. Mas se tiver tido alguma falha, dá tempo de corrigir, da gente verificar o que era possível. Mas, infelizmente, nós não vimos nenhuma ação nesse sentido dessa atual gestão. Se como mãe, né, com as crianças, a gente estava ali dando né, esse suporte, o mais velho, o jovem, ele não teve esse suporte, porque nem os próprios pais conhecem essa característica. Perfeito. Wagner, eu queria te agradecer, né, te desejar boa sorte nessas eleições agora. E eu queria que você aproveitasse esse momento para falar com os alunos, os funcionários técnico-administrativos e os professores, né, da importância de comparecerem, da importância de votarem, de conhecerem os candidatos, independentemente, igual você falou, de qualquer questão relacionada aos chefes que tenham dentro da instituição, e que você então possa falar agora à comunidade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Alessandra, obrigado pela condução. Você nos deixou muito tranquilo de poder conversar com todos. Obrigado mesmo à Web Terra. E eu gostaria de conclamar a todos os alunos da universidade, da graduação, da pós-graduação, a todos os servidores do HU, do campus, dos mais diversos setores da nossa instituição, aos nossos colegas professores e professoras, sejam efetivos, sejam designados, que nos deem essa oportunidade de resgatar a nossa Unimontes. Eu uso uma palavra muito forte e eu peço até desculpa por usar essa palavra, de salvar a nossa universidade. É salvar. A nossa universidade, ela está num momento de declínio que já vem de alguns anos. Não adianta culpar a pandemia, não é culpa da pandemia. A pandemia talvez pode ter agravado alguma coisa, mas isso já vem de um processo de anos. Então o que a gente quer é pedir essa confiança de vocês analisarem as nossas propostas. Acessem, por favor, nosso portal lá, a nossa página é Wagner, com W, Wagner e Dalton, .com.br. Apresentem as propostas de vocês, analisem lá, nos ajude a construir essa Unimontes que nós sonhamos. E nós sabemos que isso é possível. Então eu peço o voto de todos os alunos, servidores e professores e o apoio. Porque nós estamos trabalhando contra um reitor que tem a máquina na mão. E isso é difícil, então a gente não precisa declarar voto, não precisa, porque em função do assédio, da perseguição que às vezes pode acontecer dentro da instituição, e eu digo com pesar, pode acontecer, porque aconteceu em 2014. Em 2014, todos os servidores que tinham algum, a gente chama de DAI, que é um incentivo que ele recebe por exercer alguma função gratificada, todos os servidores que votaram em 2014 em mim e a professora Silvia, ou que deram apoio na página e tudo, tiveram o DAI, foram exonerados. Isso é triste na universidade. Imagina isso, ele perder essa gratificação porque simplesmente ele declarou um apoio ou porque ele votou em um candidato que não era o atual reitor. Então existe perseguição sim, não adianta falar que não tem. Então vote, fica quieto, mostra que não é essa Unimontes que você quer que está aí e que eles querem continuar, que eles querem destruir. Pelo contrário, a gente quer uma Unimontes companheira, solidária, em que você tenha muito orgulho de estar lá. Muito obrigado.